Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. O tema de hoje será juros simples e compostos. Tema evidente na nossa vida no dia a dia, né? Juros simples não é tão aplicado no nosso dia a dia, a menos que você peça empréstimo no Banco Pai, aí, no Banco Amigo, porque não tem algo que você faça assim, financeiramente falando, né, que vai correr a juros simples. Qual é o significado de juros simples? Taxa constante, a taxa não muda, mas isso também normalmente é mantido nos juros compostos também, sobre o capital inicial, né? Capital inicial, valor inicial, pode pensar da maneira que for. Então, o que acontece? Um exemplo, uma pessoa foi lá e pegou 10 mil reais emprestado, né? Ela vai pegar uma taxa, né? Nós representamos pela letra I, essa taxa, de 5% ao mês, né? E ela vai pagar isso aqui depois de 6 meses. Como vai funcionar, né, para saber o valor que essa pessoa tem que pagar? O que acontece é simples assim, ó. Essa taxa que ela aplica, que é de 5% sobre 1.000, então é 5 sobre 100, né, de 1.000. Fazendo essa continha aqui, bonitinho, né, de 10 mil, perdão. Chegando nessa continha aqui, você chega no valor de 500. O que isso quer dizer? Que no primeiro mês ela vai pagar 500 reais de juros. E aí a dívida dela de 10 mil passa para 10.500, né? No mês seguinte, ela vai continuar pagando 5% de juros, mas não em cima dos 10.500, em cima dos 10 mil ainda. No terceiro, em cima dos 10 mil. No quarto, em cima dos 10 mil. Todos eles serão em cima do valor inicial dos 10 mil reais ali que a pessoa pegou emprestado. Então não é juros sobre juros, é juros simples sobre o valor, né, inicial, sobre o seu crédito inicial, aqui sobre financiamento, alguma coisa desse tipo. Traduzindo aqui, a pessoa pegou emprestado 10 mil, cada mês que passa, ela vai ter 500 reais de ajuste, né, de juros, e esses juros vai acontecer por 6 meses. Então ela vai pagar 6 vezes 500 reais de juros, né? Deixa eu só consertar aqui que parece 6.500. 6 vezes 500 reais de juros. Então, isso gera, né, na nossa análise aqui, um valor final. Esse valor final nós chamamos de montante. Qual será o montante que essa pessoa deve no final desse processo? 6 vezes 500, isso dá 3 mil. 3 mil com os 10 mil, 13 mil reais. Então, se a pessoa não pagar nada durante esses 6 meses e for pagar somente no final de tudo ela deve 13 mil reais por esse empréstimo que ela pegou aqui. Igual eu falei, isso aqui não é uma coisa aplicada no dia a dia, tá? Juros simples não tem financeiramente em banco, essas coisas não acontece juros simples. Um exemplo simples aqui, ó. Um capital de 4 mil reais é aplicado a juros simples, a taxa de 2% ao mês. Calcule o montante para os seguintes prazos de aplicações. Temos de 2 meses, 3 meses, 6 meses, tá bem? Você pode fazer na raça, né? Você, por exemplo, na letra A, você vem aqui e calcula 2% de 4 mil. Isso aqui, fazendo a continha simples, vai dar 80. Durante 2 meses, então, qual vai ser o valor que a pessoa deve? Os 4 mil, mais 80 de um mês, mais 80 de outro, então é 4 mil, mais 2 aumentos de 80 reais. Então, resultando no montante, né? Esse montante nosso aqui será um montante de 4.160 reais. Valor final, né? Que essa pessoa teria que pagar por esse empréstimo que ela fez aqui. Bom, se você pensar, não é tão complicado assim, né? É uma coisa mais simples de resolver. Mas também pode ser resolvido utilizando uma formulinha, né? Por quê? Como assim uma formulinha? Primeiro vamos entender de onde vem essa fórmula. Eu pego essa taxa minha, né, que é o I que a gente chama, isso aqui tem que ser em decimal, tá? Perceba que aqui, ó, não estou usando 2%. Eu estou usando 2 sobre 100, né? Para representar que isso aqui é um valor racional, né?
essa taxa vezes o valor inicial, que nós chamamos de C. Isso aqui mostra para mim o valor dos juros. Isso aqui é os juros simples, né? E eu vou multiplicar por T, ou por N aqui, vou usar N. O que seria N? N é a quantidade de períodos que se passaram. Isso aqui, gente, né? Se eu pensar só no I vezes C, isso aqui seria os juros por período, né? Você pensando assim, ó, né? Então em um mês rendeu R$80 de juros, né? Porque a taxa é ao mês, então em um mês rendeu 80. Isso aqui seria os juros por período. Se eu pensar mais amplamente, né? Para eu ter o juros total que eu vou pagar, eu tenho que fazer o quê? Calcular os juros do mês e multiplicar pela quantidade de meses. Então tudo isso aqui se torna o juros total, né? Para saber o montante é o valor final. Eu pego o meu capital inicial e somo com esse meus juros. E aí, algumas pessoas têm o costume de usar uma formulinha, que seria isso aqui, ó. Colocando em evidência meu C, fica 1 mais N vezes I. Na letra B, por exemplo, poderíamos tentar aplicar ela. O que ficaria? Montante é igual capital, 4.000, que é o valor inicial que foi, né, aplicado, multiplica 1 mais quantos meses? São 3 meses. Há uma taxa de 5%, 0,05. Montante, então, 3 vezes 0,05, isso aqui vai ficar 0,15. 4.000 vezes 1,15. Meu montante aqui será 4.600. Esse daqui, desculpa que eu fiz a... Vamos tentar aplicar essa fórmula aqui na letra B, por exemplo. Não. Montante seria capital que multiplica. Na verdade, capital já posso substituir pelo valor aqui, não. 4.000 que multiplica 1 mais 3, porque 3 são 3 meses e a minha taxa é ao mês. Vezes 0,02, porque 0,02 são os 2% que eu tenho aqui, né? No final das contas, o meu montante será 4.000 vezes 3 vezes 0,02 vai ficar 0,06. Isso será 1,06. Calculando esse montante aqui, chego no valor de 4.240. Então, o valor final que essa pessoa poderia resgatar dessa aplicação seria um valor de R$ 4.240. Bom, analogamente seria para a letra C aqui, né? Acho que vocês não teriam nenhuma dificuldade em fazer essa conta aqui. Perceba alguns detalhes que seriam importantes aqui, gente. A minha taxa ali é ao mês. Então, se passaram 2 meses, o meu N vale 2. Se a minha taxa fosse ao bimestre, né? Seria AB aqui, né? Em 2 meses eu tenho um bimestre, aí meu N seria 1. Entendeu? Não é porque passou 2 meses que o N vai ser sempre 2, depende da sua taxa. Por exemplo, se a minha taxa é ao mês e passou um ano, eu coloco 12 meses aqui. Se a minha taxa é ao semestre e passou um ano, eu coloco 2. Por que 2? Em um ano eu tenho 2 semestres. Então é importante que vocês tenham uma atenção especial com relação a isso, né? Na hora de fazer seus cálculos, para vocês não terem nenhuma dúvida, né? Na hora de fazer a multiplicação bonitinha lá, e não perder nada, né, nessa questão. Nesse final aqui, eu vou deixar a resposta, né? Tentei fazer antes. Aqui, R$ 4.480. Bom, essa é a ideia do juros simples. Qual a diferença para juros compostos? Juros compostos, eu vou pensar na mesma ideia que eu pensei aqui, ó.
10 mil, né? Uma taxa de 5% ao mês durante 6 meses. Então, o valor que você aplicou ou que pegou emprestado lá seria de 10 mil. A taxa eu coloquei de 5% ao mês, então meu I continua sendo 5% ao mês. E o período meu tempo aqui são 6 meses. Bom, o que acontece aqui, gente? A pessoa investiu 10 mil, né? Então, no momento inicial ela tem 10 mil. Passou um mês. Eu vou multiplicar isso aqui por 1,05. Né? Por que 1,05? Né? Porque eu quero saber o valor final com juros. 100% seria o valor total. 105% significa o que para nós? Significa esse valor já acrescido, né, desses juros que você vai ter aqui, né, dessa taxa. Né? A pessoa chega no novo valor de R$ 10.500. No mês seguinte, quando for juros compostos, gente, o que acontece é que eu vou receber de novo 5%. Qual vai ser o meu novo valor? Vai ser 105%. De novo. Mas não do valor inicial, do valor do mês anterior. Então eu vou chegar num novo valor que será aqui, ó, R$ 11.025. No próximo mês eu multiplico por 1,05 de novo. Por que 1,05 de novo? Mesmo esquema, 105%. Vou chegar no novo valor de 11.576,25. No próximo mês, eu multiplico de novo por 1,05. Né? Multiplicação 1,05 aqui. E chego no valor de 12.155,0625. Depois a gente trava a casa decimais aqui. Ó. Então, ó, daqui para cá, um mês de rendimento, 2, 3, 4. Falta ainda. Então, vou pegar esses 12.155,0625 e vou para o quinto mês, multiplicando por 1,05 de novo. Novamente, multiplicando por 1,05, por quê? Porque a taxa, né, é a mesma, porém o valor vai alterar. Né? 762,8156 aqui. Né? Depois a gente pensa nas casas decimais. E para chegar no último mês, eu multiplico de novo isso aqui por 1,05. E chego em R$ 13.400,96 aproximadamente. Né? Deixei para aproximar na última só. O que acontece, gente? Em juros simples, o que acontecia? Cada mês dava R$ 500 de juros. Não importava qual era o mês. Né? Se era o primeiro, se era o segundo, se era o terceiro. Né? Por quê? Porque todos eles eram calculados em base, né? Baseados no primeiro valor, no valor base, no nosso capital inicial. Os juros compostos, não. Juros compostos, que é o que a gente lida no dia a dia financeiramente falando, né? Sobre aplicação, sobre empréstimo, sobre financiamento, seja qual for, é sempre em cima do saldo anterior. Então, ó, 10 mil, eu acrescento 5% em cima dos 10 mil, eu chego nisso. No mês seguinte, eu também vou acrescentar 5%, mas não em cima desse daqui. Eu vou acrescentar em cima desse daqui, chegando nesse novo valor. Próximo mês, de novo, 5%, mas em cima não desse daqui. E assim eu vou construindo todos os meus valores. Perceba que aqui, ó, daqui para cá aumentou 500. Daqui para cá aumentou 525. Daqui para cá aumentou 550 e uma coisa. Então, além de ter o aumento aumenta. Né? O aumento cresce, os juros crescem. Porque os juros é calculado em cima de quem? Os juros é calculado em cima do valor que a pessoa aplicou ou financiou. E também é calculado juros em cima dos juros que ela deve para o banco. Por isso chama-se juros sobre juros. Né? Juros compostos. Essa é uma situação. Né? O que acontece aqui? Por exemplo, ó, qual o montante de uma aplicação de 3 mil a um juros composto durante 10 meses a taxa de 1,4% ao mês? Bom, aqui eu vou aproveitar para apresentar a fórmula para vocês. Né? Quero saber o valor final, então é o meu montante. Eu pego o meu capital inicial e multiplico por 1 mais I. Olha só o que eu fiz. Ó. Aqui é 1 mais I, né? 1 mais I, cada um deles é 1 mais I. Aqui eu multipliquei por 1,05, ó, uma vez, né? 2, 3, 4, 5, 6.
eu fiz a multiplicação por 1,05 vezes 1,05 e assim por diante. Que eu poderia ter escrito assim, né? Ó, a sexta, que seria muito mais fácil. Então, essa conta aqui eu poderia ter feito simples assim, ó. 10.000, que seria meu valor inicial, né, aplicado, multiplicado por 1,05 elevado à sexta. Logicamente, faço a potência primeiro, né? E o valor que der, eu multiplico por 10.000. Mesmo esquema aqui, ó. C vezes 1 mais I, né? Que vai ser o 1. Por que esse 1 aqui, né, gente? Porque eu permaneço com o meu valor, né? E tenho juros. O juros vai ser aplicado em cima do valor e em cima dos juros futuramente também. Então, e meu tem um expoente. Quantas vezes eu vou aplicar essa taxa, né? N. O erro aqui, às vezes o pessoal comete, é pensar que o N é o número de tempo, é o tempo, assim, né? Tem que tomar cuidado, igual eu falei agora há pouco. Se a minha taxa é ao mês, em um ano, o meu N vale 12, então. Se a minha taxa fosse ao ano, né? Em um ano eu tenho uma taxa, meu N vale 1. Então, meu N é relativo. Depende tudo ao tipo de capitalização, ao tempo de capitalização. Se for AM, quer dizer ao mês. AB, ao bimestre. AT, ao trimestre. AS, ao semestre. AA, ao ano. Né? Nesse caso nosso, como ficaria? Montante é igual. Capital nosso, que seria de 3.000, que multiplica 1 mais, qual é a taxa nossa? 1,4%. Só que eu não posso colocar assim, tá? Eu tenho que pensar que 1,4% é esse valor aqui, eu tenho que colocar ele em decimal. Elevado a quanto? A minha taxa é ao mês. Como eu tenho 10 meses, então, eu elevo a décima. Mas, de novo, eu elevo a décima porque a minha taxa é ao mês. Primeiramente, ali, vamos somar, né? Essa soma aqui de dentro vai ficar 1,014 elevado a décima vezes 3.000. Novamente, primeiramente eu faço a potência aqui, né? Elevo isso aqui a décima. E na calculadora de vocês, vocês não vão nem aproximar. Primeiro, já vão apertar igual e já multiplica por 3.000, né? Para não perder tanto assim no arredondamento. Então, será 3.447,47. Então, se uma pessoa aplicou, né, R$3.000 a juros compostos de 1,4% ao mês, né, depois de 10 meses ela consegue resgatar R$3.447,47. Né? Para vocês terem noção, nossa, mas isso é um bom juros ou é um mau juros, né, na vida real? Onde que eu consigo isso? Né? A poupança, ela rende em média 0,5% ao mês. Né? Então isso aqui é muito maior do que o rendimento da poupança, né, na prática. A poupança chega a render a menos, né? Na verdade está 0,477. Né? Poupanças antigas respondem 0,5 fixas. Né? Bom, aqui tem um para vocês tentarem pensar junto comigo, que ele é um pouco diferente. Né? Por quê? Aqui eu falo que o capital é um capital de R$2.000, aplicado a juros compostos durante 10 meses. Né? Então, a minha taxa aqui, ó. A taxa vai ser mensal, então meu N vai ser 10. A pergunta é sobre a taxa aqui, né? Mas eu sei que a taxa vai ser mensal. Montante de R$2.400. Se eu pensar pela formulinha, que aqui no caso será necessária, né? Eu vou aplicar na fórmula. Montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado a N. Montante, sei, 2.400. Capital, sei também, 2.000. Taxa, não sei, quero saber. Tempo, se a minha taxa que eu quero saber é ao mês, o meu tempo, né, o meu N aqui vai ser o número de meses. Esse 2.000 está multiplicando, passa para cá dividindo, né? Ó, vai cortar 2 zeros. Aqui, vamos chegar em, fazendo a continha aqui, 1,2 igual a 1 mais I elevado a décima. Importante saber operações inversas, né? Potência 10. A hora que passar para o outro lado, né? Isso vai virar uma raiz. Mas não é uma raiz quadrada, é uma raiz décima. Raiz décima de quem? De 1,2. Nossa, mas como que eu faria essa conta na mão? Na mão, não. Né? Se o exercício pedir para vocês uma coisa parecida com isso,
vocês precisam ter essa informação, né? De alguma maneira o exercício tem que te dar isso aí, tudo bem? 1 mais I, resolvendo isso aqui eu chego em 1,0184, né? Deixando I sozinho aqui eu chego em 0,0184. Nós não estamos acostumados com taxa assim, nós queremos saber ainda em porcentagem. Para transformar em porcentagem, basta multiplicar por 100. Vai ficar 1,84%. Né? Para você parar aqui para pensar um pouquinho, né? Na hora de fazer essa conta, realmente, né, não é tão simples fazer essa conta para você não ter que se preocupar com... assim, na mão não teria como, né? Então, para você se preocupar que você teria que fazer essa conta no braço, não teria. Teria que ser fornecida alguma condição para você efetuar esses cálculos de alguma maneira. Tudo bem? Só é importante que vocês revisem, que vocês anotem as coisas mais importantes dessa aula, que vocês estudem com calma. E agora fica por conta de vocês. Um ótimo estudo para vocês e até mais.